o conceito de democracia, ele tem como definição, como traço, talvez, principal, justamente o debate público, né? Quando esse conceito é retomado, já na época moderna, e no seu ponto de irradiação mais importante, na época moderna, que é a obra do Rousseau, ele também tem na sua centralidade a questão do debate público, né, da participação da cidadania nos processos decisórios da polis. Ocorre, entretanto, uma diferença muito importante, que na Grécia clássica, assim como na Genebra de Rousseau, o contexto era de cidades muito pequenas, com populações ou muito homogêneas, ou pelo menos a parte da população que gozava de direitos políticos, portanto, podia fazer parte da democracia em sentido plano, era muito homogênea, né? Na Grécia clássica, eram basicamente homens brancos proprietários, né? Na Genebra de Rousseau, uma população homogênea do ponto de vista de crenças, do ponto de vista social, etc. As grandes democracias contemporâneas, elas têm características completamente diferentes. Elas são democracias muito heterogêneas sob os mais diferentes pontos de vista, né? São democracias que, mais do que heterogêneas, né? Elas contêm verdadeiras clivagens religiosas, de classe, regionais, o problema do rural e do urbano cosmopolita, divisão de mundo, né? Conservadores ou progressistas. Então, um dos grandes desafios hoje, e acho que é por isso que o Valdomiro falou que talvez o diálogo seja impossível, é que a possibilidade do diálogo ela está, de alguma maneira, relacionada a uma redução dessa, não exatamente heterogeneidade, mas dessa verdadeira clivagem de experiências de vida. E aqui a gente entra num paradoxo, que eu vou deixar aqui suspenso, mas que é muito difícil de resolver, porque para que haja diálogo possível, é preciso que a gente consiga reduzir essa múltipla clivagem, que é um fenômeno mundial, não é um fenômeno apenas brasileiro, né? Assim como a degradação dos debates públicos também não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Para a gente reduzir isso, é preciso que haja debate, tal como a gente vai... O Valdomiro começou a propor, eu vou propor mais aqui. Mas para que haja esse debate, é preciso que as condições sejam mais favoráveis. Então, como é que você desarma esse paradoxo? É uma coisa bem difícil, né? Vamos tentar tornar esse preâmbulo abstrato mais concreto. Eu dizia que o debate público no Brasil sofreu uma transformação muito importante. O espaço público em que eu fui formado, eu tenho 45 anos, então há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era um espaço público que reproduzia as características da sociedade brasileira. Então, era um espaço público muito mais restrito, sob todos os aspectos. Era mais restrito do ponto de vista de classe, porque, por conta dos gargalos de acesso que a gente tem no Brasil, era mais restrito do ponto de vista racial, era mais restrito do ponto de vista de gênero, e por aí em diante, né? O que aconteceu foi que, principalmente, o grande fator de transformação do espaço público brasileiro foi a emergência das chamadas redes sociais digitais. As redes sociais digitais, elas são um novo espaço público constitutivamente mais democrático, e elas emergiram simultaneamente aos efeitos de políticas públicas de governos anteriores, né, que também aumentaram o acesso a grupos sociais
que no Brasil não costumavam participar do debate público, pelo menos na proporção e intensidade em que passaram a participar nesses últimos anos, né? Então, a gente tem uma transformação do espaço público. O espaço público, a partir das redes sociais, se tornou muito mais inclusivo, portanto, muito mais democrático, né? Como eu disse aqui, a participação popular, a escala, a intensidade da participação é um traço fundamental do próprio conceito de democracia. Vou pedir para quem está com o microfone aberto para fechar, porque de vez em quando vaza aqui e me interrompe, eu estou ouvindo algumas pessoas falarem. Por favor. Entretanto, isso que a gente deveria ter observado como uma intensificação da democracia brasileira não se apresentou assim. O que nós temos visto nos últimos anos é que, para parafrasear uma frase conhecida do Lévi-Strauss costumava dizer que os Estados Unidos passaram da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. O debate público no Brasil, ele passou da apatia ao hiperengajamento sem conhecer a formação. Por quê? Porque esse hiperengajamento, ele transcorreu sob a mediação de dois fatores principais: as redes sociais e o grande acontecimento, que é um marco na nossa história recente, né, que foi junho de 2013. As redes sociais trouxeram consigo uma forma de participação que prejudica o debate público, que é precisamente a lógica de grupo, né? E junho de 2013, por sua vez, é o corolário de um processo, que é o processo da redemocratização brasileira, que é um processo que acumulou um conjunto de tensões e que essas tensões acabaram explodindo num movimento antissistema que aprofundou muito a polarização, e a polarização, ela é, por sua vez, também um fator que leva o debate público à sua degradação. Então, eu queria tentar investigar o porquê desses dois fatores, né? A lógica de grupo, que é uma característica fundamental das redes sociais, e a polarização, que é um fenômeno que tem uma história na redemocratização brasileira, e evidentemente antes dela, né? Mas que explode em 2013 e também prejudica as condições do debate. Queria tentar investigar como é que esses dois fatores são nocivos para o que a gente poderia considerar, recorrendo ao vocabulário do Valdomiro, bons resultados epistêmicos do debate, né? Então, eu queria começar tratando das lógicas de grupo. Eu considero que é muito difícil compreender a realidade brasileira nesse momento sem passar por esse conceito, que é um conceito muito caro à história da psicanálise. Na verdade, antes da psicanálise, a história da própria psicologia. Tem um livro de um autor do século XIX, chamado Gustave Le Bon, chamado Psychologie des Foules, que Psicologia das Massas, né, Psicologia das Multidões, que foi um livro fundamental para o Freud escrever o seu ensaio mais importante sobre esse tema, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, ensaio de 1915, se não me engano, né? Então, também no momento ali da Europa, já de quase iminência da grande crise das democracias liberais em alguns países europeus, que viriam a dar no fascismo de um lado, no nazismo de outro, e no socialismo ainda de outro, né? É um momento que, portanto, guarda algumas afinidades estruturais com o que vivemos recentemente, né? Porque vivemos uma crise da democracia liberal que levou a esse populismo hediondo
sob o qual estamos agora, né? O que são lógicas de grupo? Lógicas de grupo acontecem quando um sujeito faz um laço identificatório com um coletivo, um grupo. Esse laço identificatório pode se dar em diferentes dimensões da experiência humana. A mais conhecida dessas dimensões é a dimensão religiosa, né? Se você é um cristão, se você é um muçulmano, se você é um judeu, você pertence a uma comunidade que parte de crenças comuns, né? De visões de mundo comuns, crenças das quais decorrem todo um conjunto de normatividades comportamentais muito rígidas, né? Porque, no caso, são baseadas num fundamento positivo e inalterado do mundo, que é o Deus monoteísta, né? Seja de que monoteísmo for, né? Mas, enfim, quando você faz uma lógica de grupo, você participa, portanto, de um grupo que tem as mesmas ilusões, os mesmos desejos, os mesmos interesses, reproduzem as mesmas perspectivas sobre a realidade. E isso é muito confortante do ponto de vista da subjetividade do indivíduo, né? Por quê? Porque os ganhos psicoafetivos são evidentes. Quando você faz parte de um grupo, você tem o apoio incondicional do grupo, desde que você não abra nenhuma fissura nos interesses do grupo, que são os mesmos, né? Basicamente, é o interesse de manter uma comunidade de conforto psicoafetivo, né? Então, todos nós, em alguma medida, em alguma dimensão da experiência, tivemos ou temos essa experiência. Eu falei agora da religião, mas isso vale também para times de futebol. Milton brincou que eu sou um rubro-negro. Eu tenho um grupo de WhatsApp com flamenguistas, assim, e nós estamos em êxtase. E toda quarta-feira e todo domingo, você entra naquele grupo ali, está todo mundo falando a mesma coisa, indo na mesma direção. E é um bálsamo isso, né? Só que isso atingiu mais recentemente a dimensão da política no Brasil. E isso, pelo menos, considerando a escala, porque está relacionado às redes sociais, é uma novidade histórica no Brasil. Isso antes estava, isso que eu estou chamando é lógica de grupo no campo da ideologia e da política, né? Pelo menos da redemocratização para cá, lógicas de grupo na política estavam restritas a ambientes mais específicos, o ambiente partidário, o ambiente da militância parapartidária, o ambiente de determinados grupos organizados de interesse, sindicatos, por exemplo, e por aí vai. O que acontece é que nesse novo espaço público, cujo centro são as redes sociais, cada cidadão brasileiro, a partir de junho de 2013 marcou essa passagem em que aqueles brasileiros que até então eram todos técnicos de futebol se tornaram analistas de conjuntura, né? Só que, de novo, essa mediação não foi feita por uma formação, né, no sentido de uma formação racional, esclarecida, foi feita justamente já dentro de um ambiente hiperimaginário, narcísico, que é o ambiente das redes sociais, e já sob a mediação também de interesses eleitorais muito fortes, né? A partir ali dos anos de 2014, 2015, né? Então, é muito importante entender que fazer um laço identificatório grupal é uma tendência psicoafetiva de todos os sujeitos, porque traz benefícios narcísicos imaginários evidentes e, entretanto, tem um custo social enorme. É esse custo social que nós temos experimentado no Brasil e que, muito provavelmente, está
na origem e continua sustentando essa grande crise política epistêmica brasileira, né? Por quê? Porque quando você faz esse laço identificatório grupal, você fica viciado nas compensações psicoafetivas. E esse vício pelo prazer que o grupo traz acaba transformando a atitude epistêmica do sujeito. O que seria, e aqui eu estou em pleno campo do Valdomiro, né? O Valdomiro poderia, ao final, falar um pouco melhor sobre isso, mas o que seria uma atitude epistêmica recomendável de todo participante de uma democracia? Seria uma atitude antidogmática, em primeiro lugar, né? Se você participa do debate público partindo da premissa de um conjunto de verdades a priori estabelecidas, você contraria a própria definição e função do debate público, né? A função do debate público é manter aberta a possibilidade de transformação dos seus participantes. Se você chega a um estado social em que, em larga medida, o debate público se dá com participantes que entram nele com perspectivas já definidas, o que você tem é um fracasso epistêmico, porque isso torna inútil qualquer esforço de mobilizar os meios de que dispomos para interpretar a realidade e disputar essa interpretação junto aos participantes da democracia, né? Que meios são esses? São o conjunto de evidências, de dados empíricos, de informações estatísticas, de argumentos. O espaço público é a instância para onde convergem esses meios todos, né? E lá eles entram em choque e entram em fricção, e todos os participantes do debate devem estar submetidos a esses choques, a essa fricção, e abertos à possibilidade de se transformarem. Ora, isso é justamente o que não está acontecendo, né? E não está acontecendo principalmente pela formação dessas lógicas de grupo, que são muito características de redes sociais, porque as redes sociais são ambientes fortemente imaginários. Imaginários também é um conceito da psicanálise lacaniana. O imaginário é o lugar do narcisismo. Quando a gente participava do espaço público, digamos, tradicional, né? Quando você escreve, por exemplo, um artigo num jornal, é uma espécie de garrafa lançada ao mar. Você não sabe quem é o seu interlocutor. Do ponto de vista teórico, o seu interlocutor é todos e ninguém, pode ser qualquer um, né? Do ponto de vista sociológico, pelas razões que eu falei antes, é claro que tem recortes específicos, né? Mas quando você participa da democracia digital, você está num ambiente que não é mais marcado pelo simbólico, pela impessoalidade da linguagem, e sim pelo imaginário. Quando você está nas redes sociais, você está falando com interlocutores, cada um deles com seu narcisismo colocado ali, dentro de uma dinâmica de recompensa, de reconhecimento, né? Os famigerados likes, os algoritmos que colocam as pessoas em bolhas de acordo com os seus próprios interesses. Então, é um ambiente que fomenta as lógicas de grupo, e as lógicas de grupo são, portanto, um fator de tornar disfuncional o debate público. O outro fator importante é o problema da polarização. Nesse livro que eu publiquei, eu procuro estudar a formação da polarização
desde a redemocratização, em 3 âmbitos diferentes: num âmbito institucional, num âmbito social, vamos chamar assim, e no âmbito cultural. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. No âmbito institucional, eu considero que uma tese bastante convincente, e aqui meu amigo Samuel Pessoa, se ainda estiver presente, vai discordar de mim, e eu gostaria de ouvi-lo ao final da conversa, que essa é uma discussão que a gente tem e que está em progresso, que eu considero muito convincente a hipótese do Marcos Nobre, cientista político, por meio do conceito de PMDBismo. O que o Marcos Nobre vai falar é basicamente que o Brasil sai da Constituinte de 88 com uma força institucional, então representada pelo PMDB, ou pelo menos por uma ala do PMDB, né, que dali vai virar outra coisa, que era uma força institucional cujo sentido era tentar frear ao máximo possível as aspirações transformadoras que a sociedade brasileira conheceu no processo da Constituinte. E daí em diante, o que a gente experimentou durante a redemocratização foi que essa força, ela sempre prevaleceu no Congresso brasileiro de forma a deixar apenas 2 possibilidades de sentido institucional no Brasil, que são aquelas desenhadas pelo Fernando Henrique Cardoso nos diários. O Fernando Henrique fala que você só tem 2 possibilidades no Brasil: ou dirigir o atraso, ou, o que é pior, o atraso ele mesmo se dirigir. Né? Então, a gente poderia dizer que os 2 governos de autoridade durável da redemocratização, PSDB e PT, foram momentos em que partidos com natureza programática dirigiram o atraso. O que a gente está vendo agora é o atraso se dirigindo. Né? E por que a gente está vendo agora o atraso se dirigindo? Porque, segundo a explicação do Marcos Nobre, eu no meu livro vou até para um outro caminho, mas agora passei a adotar mais um pouco a dele, que me parece um pouco mais precisa. Assim. O que caracteriza o que ele chama de PMDBismo é que essa força do atraso, ela procura sempre evitar que os conflitos sociais sejam expressos enquanto tais, tanto no debate público, quanto por via da própria oposição institucional. O que essa força faz? Essa força ela traz a oposição para dentro do governo. Então, ela promove uma negociação no interior dos governos de forma a impedir que os conflitos sociais, na expressão da sua intensidade, né, sejam verdadeiramente canalizados institucionalmente. Então, os conflitos eles são negociados institucionalmente e se transformam em políticas públicas muito reduzidas em termos da intensidade de correção necessária, né? Ou se transformam em mero poder de veto diante de determinadas agendas de reforma estrutural da sociedade brasileira. Qual é o problema disso? O problema disso é que nós, apesar dos avanços em todos os sentidos que fizemos na redemocratização do Brasil, esses avanços eles não foram suficientes para resolver problemas estruturais da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira tem um passivo de 5 séculos, que é um passivo gigantesco, é um passivo racial, é um passivo de gênero, é um passivo de classe, é um passivo econômico. O conjunto de passivos ele é tão profundo que ele exigiria reformas estruturais que o funcionamento institucional brasileiro não permitiu. Isso estaria na origem dos acontecimentos de 2013. Então, por que 2013 é esse grande marco de explosão de energia anti-institucional, antissistêmica do Brasil? Porque, justamente,
é uma revolta coletiva contra um funcionamento institucional que se revelou incapaz de canalizar satisfatoriamente os conflitos sociais brasileiros na profundidade que esses conflitos exigem, né? Daí em diante, nós entramos num movimento anti-institucional muito profundo e que, agora a hipótese é minha, já me afastei do Marcos Nobre, envolveu simplesmente todas as principais forças institucionais ou sociais da experiência política brasileira nesses últimos 10 anos. Se não, vejamos, o PT, o Partido dos Trabalhadores, então no governo, partindo de uma premissa que eu particularmente considero correta, que é a premissa marxista, segundo a qual não existe democracia neutra, né? Isso é beabá de marxismo, como vocês sabem, não existe democracia neutra, ou bem é uma democracia burguesa, ou bem é uma democracia proletária, que no caso deles chamavam de ditadura do proletariado, né? Porque o Estado, para a teoria marxista, não é a instância abstrata, neutra, que faz a mediação dos conflitos de classes, e sim a expressão abstrata, né, sob formas políticas e jurídicas, de um interesse de classe, que, na verdade, se sofistica e ideologicamente passa a dominar não mais pela força, mas por ideologia. O Estado seria a ideologia na sua essência, segundo a perspectiva marxista. Como é que isso se traduz na atuação do PT? Na minha forma de ver, a corrupção a que o PT se entregou parte do pressuposto marxista de que a democracia brasileira é uma democracia burguesa que tenderia a prejudicar a perspectiva de transformação da sociedade brasileira do Partido dos Trabalhadores. Então, a única maneira que o partido tinha para se manter no poder era corromper o jogo de uma democracia que já estaria corrompida de antemão. Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem, partindo de uma premissa que, a meu ver, é pelo menos em certa medida verdadeira, você tem uma resposta que é uma resposta anti-institucional, é uma resposta que a médio e longo prazos prejudicam o fortalecimento da institucionalidade. E não foi outra coisa que aconteceu, né? Quando isso veio à tona, como a gente sabe, isso não só anulou os bons efeitos das políticas do PT, como reverteram esses efeitos e ajudaram, contribuíram largamente a lançar o país no estado de anomia que foi a antessala da emergência do bolsonarismo, né? Seguindo, a Lava Jato, né? A Lava Jato foi a força que melhor, foi talvez a única resposta institucional aos anseios de junho, né? O sistema político não respondeu à altura àqueles anseios e a Lava Jato respondeu. Só que a Lava Jato respondeu da mesma maneira, ou seja, partindo de uma premissa também correta, qual seja a de que a justiça não funciona bem, blinda o sistema político, a solução encontrada foi também ela anti-institucional, na medida em que submeteu os meios aos fins, tentou fazer justiça solapando o direito e colheu os mesmos resultados do que o PT, com a diferença de que o PT é um partido de massas no Brasil, tem uma base social muito grande e pôde ressuscitar, e tem um grande líder carismático, né? Pôde ressuscitar. A Lava Jato dificilmente poderá, né? Eu poderia seguir aqui com outros exemplos. Os movimentos sociais chamados identitários.
partem também de uma premissa correta, qual seja, o Brasil é uma sociedade em larga medida racista, em larga medida misógina, em larga medida reacionária, e que, portanto, não reconhece direitos civis de minorias ligadas à sexualidade e gênero. Entretanto, como agir diante disso, né? O que caracteriza os chamados movimentos identitários é que eles acionam um conjunto de atitudes políticas para tentar enfrentar esse problema, que são também, de alguma maneira, não institucionais. Por exemplo, a onda de denúncias em meios digitais contra assédios sexuais, o movimento Me Too, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a face mais conhecida disso, né? Aquilo mistura pleitos e diagnósticos sociais absolutamente justos com formas de atuação política absolutamente propensas a injustiças, né? Na medida em que você considera que a justiça não é, a justiça institucional deixa de ser o lugar adequado para a resolução desses conflitos, e você elege as redes sociais para resolvê-los, né? Você viola princípios elementares do sistema de justiça do Ocidente, né? Você viola, por exemplo, o que a gente poderia chamar de um devido processo moral, quando você considera que uma mera acusação já se confunde com uma sentença. Isso não difere em nada do que a Lava Jato fez de pior. Eu assisti com muita tristeza e com muita ironia a companheiros meus assim de esquerda, extremamente críticos das operações da Lava Jato contra o Lula, né? Porque viam nessas operações uma violação grave ao devido processo legal e, ao mesmo tempo, estavam incorrendo em atitudes que eu chamaria aqui de violação do devido processo moral em redes sociais. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque o que aconteceu no Brasil a partir de junho de 2013 foi que essa energia anti-institucional liberada por junho, ela se espalhou de uma tal maneira de forma a atingir simplesmente todo o conjunto das disputas sociais brasileiras. Então, um dos desafios que nós temos agora, né, a sociedade brasileira vai ter que fazer uma reflexão profunda sobre isso, né, sobre que caminho seguir, né? Se quer seguir um caminho de fortalecimento institucional, com toda a lentidão, as contradições, os impasses que isso exige, né? Ou se vai continuar insistindo em tentativas de saltos espasmódicos, né? Que até obtêm algumas vantagens imediatas, mas que 2 passos na frente terminam em grandes catástrofes, né? Então, isso é a dimensão institucional da degradação social brasileira. Eu perdi um pouquinho aqui a noção do tempo, mas eu vou me encaminhar já para o final. Eu queria falar... Depois a gente abre para perguntas, está ótimo. Tá uns 10 minutinhos, só para encaminhar aqui, falando ainda sobre polarização, uma outra dimensão muito importante que é muito pouco falada, assim, e o fato de ela ser pouco falada já é um sintoma da própria polarização, que é o âmbito cultural do problema. O âmbito cultural é o seguinte: desde os anos 60, existe uma hegemonia das ideias de esquerda no Brasil, reconhecida até mesmo por autores de esquerda. Há um texto muito famoso do Roberto Schwartz, que talvez seja o maior crítico literário brasileiro vivo, em que ele reconhece, ainda antes
do golpe de 64, uma hegemonia das ideias de esquerda na cultura brasileira. Essa hegemonia, ela adentra o período da ditadura, a partir de uma certa altura, evidentemente, na clandestinidade, né? E quando a gente entra na redemocratização, ela se aprofunda, porque as ideias de direita passam a ser associadas com a experiência da ditadura militar, e a esquerda passa a produzir, com o tempo, uma espécie de amálgama de todo o campo, de todo o espectro ideológico da direita, como se tudo fosse uma espécie de farinha do mesmo saco, né? E durante muitas décadas, o pensamento da direita, nas suas mais diferentes expressões, né, seja o pensamento conservador, seja o pensamento liberal em economia política, na agenda civil ou na agenda comportamental menos, porque na verdade, ele é conciliado com as ideias de esquerda, né? Ele é mais até conciliado com as ideias de esquerda que com as próprias ideias de direita, né? Mas durante décadas, o pensamento de direita não pôde se expressar no Brasil, pelo menos não em algumas das instâncias mais importantes do debate público brasileiro. Eu posso dizer por experiência própria. Eu tive 9 anos de vida universitária na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estudei todos os autores do marxismo ocidental. Nunca estudei um autor conservador sequer, né? Eu, no meu livro, eu comento a pesquisa do Flávio Gordon, que é um filósofo de direita, ligado ao Olavo de Carvalho, inclusive, que fez uma pesquisa nos bancos de tese da CAPES e tudo. Ele encontrou pouquíssimas referências aos principais filósofos conservadores do século XX, gente como Michael Oakeshott, Roger Scruton, pensadores que são muito importantes, que absolutamente não existiam na vida, no pensamento das ciências humanas no Brasil. Essa situação me parece que é diferente no campo da política econômica, onde, eu acho que o Samuel vai talvez discordar de novo, me parece que existe se não uma hegemonia, uma dominância maior da perspectiva liberal, pelo menos nos espaços públicos mais prestigiados. E em outras universidades também, faculdade de Direito e tal. Mas, de uma maneira geral, o pensamento da direita ficou impedido de se manifestar livremente. E por que isso é muito importante para compreender o Brasil contemporâneo? Porque é isso que fez do Olavo de Carvalho o intelectual público mais influente do Brasil nas últimas décadas. O Olavo de Carvalho foi o único intelectual de direita que teve a coragem e a capacidade de articulação e de trabalho de romper com a intimidação que a esquerda exercia as ideias da direita, e ele criou um polo para onde as pessoas que não se identificavam com as ideias de esquerda podiam acorrer. Foi assim que o Olavo de Carvalho acabou formando uma ou duas gerações de pessoas de direita. Qual é o problema? São 2 problemas aí. Um é que, justamente, todo esse campo que se reuniu em torno do Olavo de Carvalho, ele foi fermentado no ressentimento. Num ressentimento, em larga medida, correto, contra um processo de hegemonia ideológica que condenava perspectivas, que são perspectivas aceitáveis, legítimas numa democracia, né, a viver em circuitos muito fechados, né? E o outro problema é que, como quem conseguiu articular essas pessoas foi o Olavo de Carvalho, acabou que as novas direitas no Brasil, elas encontraram expressão num pensamento ultraconservador e de características muito singulares, né? Não sei se vocês já se deram ao trabalho de estudar o Olavo, assim. É um trabalho que vale a pena. Na minha opinião, um pensador sui generis, é o único autor que eu conheço, onde não só na mesma obra, mas às vezes na mesma página, às vezes no mesmo parágrafo,
você encontra trechos de lucidez e até brilhantismo, e lado a lado com trechos do mais alto delírio paranoico, né? Então, no âmbito, que eu chamaria de âmbito cultural, essa é a grande origem da polarização brasileira, que a gente segue também sem conseguir desmontar, né? Tudo somado, e para encerrar aqui, eu diria que os desafios são os seguintes, né? A gente, tudo que nos está acontecendo nesse momento, essa degradação do debate público, as ameaças à democracia, o populismo bolsonarista, o movimento bolsonarista, né? Tudo isso tem como origem as limitações da democracia liberal. E não só, de novo, não só no Brasil, isso é um fenômeno global. O Brasil tem características específicas, mas é um fenômeno, em certa medida, global, né? Então, assim, eu diria que o grande desafio é como é que a gente... Primeiro, a gente tem que entender por que a democracia liberal no Brasil falhou, né? E se ela falhou, nós não podemos simplesmente desejar a restauração de um certo tipo de funcionamento institucional e social que certamente voltaria a acumular um conjunto de tensões que, no tempo, provavelmente levaria a uma nova crise da democracia liberal, cuja forma a gente não pode antecipar, mas que vai ser alguma coisa parecida, né, estruturalmente parecida com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que, do ponto de vista institucional, o desafio é como é que a gente reconstrói uma democracia liberal sem, entretanto, as limitações que a condenaram à crise e que voltariam a condená-la a crises periódicas, né? Isso, por sua vez, e para concluir, está diretamente articulado à crise do próprio debate público, né? O que sustenta hoje esse movimento populista é a degradação do debate público, né? O debate público hoje ele é o correlato desse movimento anti-institucional, né? De novo, a percepção, em grande parte falsa, né, de que a democracia liberal não contém em si os elementos necessários para produzir uma democracia sustentável, é que leva ao movimento antissistema, né? Então, como é que a gente consegue estabelecer no debate público a ideia de que a democracia liberal contém sim os elementos necessários para criar uma democracia sustentável? E aí, ao longo do livro, eu procuro oferecer uma espécie de glossário, né, dos termos fundamentais no campo da teoria política: esquerda, direita, liberalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo, conservadores, reacionários, identitários, progressistas, etc. e tal, tentando justamente mostrar que dentro dos termos, que dentro da tensão entre a democracia e o liberalismo, nós temos instrumentos suficientes para construir uma democracia sustentável. Ao contrário, é fora desses termos que nós não temos instrumentos para construir sociedades sustentáveis. O século XX demonstrou cabalmente, como todos sabemos aqui, que tanto a direita quanto a esquerda, toda vez que nós saímos da tensão entre democracia e liberalismo, seja para um lado, seja para o outro, nós incorremos em grandes catástrofes, né? Então, como é que a gente consegue reorientar o debate público para o jogo da tensão
entre democracia e liberalismo, e como é que a gente faz esse jogo funcionar de forma a evitar que ele volte a entrar em crise, né? Esse que é o nosso desafio.